Boa noite, amigos. Uma quarta-feira de junho, aliás, comemorando, inclusive nas tradições católicas, né? Um santo. E nós vamos fazer a nossa quarta-feira também sagrada, né? Portanto, nós estamos aqui para as reflexões do capítulo 6 do livro Boa Nova, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós já iniciamos nas semanas anteriores e hoje daremos continuidade. Nesse trecho do capítulo 6, nós veremos 4 perguntas dos discípulos para com o Mestre Jesus. Esse capítulo, ele aborda um diálogo, um entendimento entre os discípulos e Jesus em particular. Não é junto com a multidão. E toda vez que o Mestre Jesus se reunia em particular com os discípulos, nós recolhemos em instruções que falam aos nossos corações. Porque nós também nos candidatamos a ser apóstolos, ao mesmo tempo que discípulos. Discípulos é aprendiz, é aluno de um Cristo que encarnou na Terra, materializando e vivenciando verdades universais. Mas também apóstolo, ou talvez mais carinhosamente e de forma a não nos causar nenhum laivo de orgulho, eu intitulei então o estudo de hoje como professores de Deus. Porque é isso, nós estendemos aos nossos irmãos a filiação divina, o que nós recebemos de Deus, nosso Pai. Então, essas 4 perguntas vão nos situar entre essa dualidade, esse dilema que nós vivenciamos entre sermos homens na Terra, vivendo uma vida material, mas sem nos prendermos a essa vida material. Portanto, vivermos como seres imortais, espirituais, que fomos criados por Deus para uma grandiosidade que basta a gente queira assumir, tal como Jesus nos ensinou: vós sois Cristos, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Nós só temos que assumir essa herança divina, assumir, executando em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas ações, o que nós já aprendemos do Evangelho, das verdades universais, que se resume numa única verdade, que é o amor incondicional. E é essa busca que nós estamos. Então, as reflexões de hoje é ainda do capítulo 6, em que nós estamos no parágrafo nesse ínterim, para quem estiver acompanhando a leitura do livro, tá? Livro Boa Nova, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Então, nos narra Humberto de Campos que, manifestando grande interesse nos esclarecimentos da noite, puseram os discípulos a perguntarem com respeito e carinho: Mestre, exclamou um deles, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? A humanidade da Terra teve um momento no seu processo de evolução que buscou dessa forma o reino de Deus, se isolando em conventos e mosteiros para buscarem a edificação do reino de Deus internamente. Isso foi tão marcante que até no Brasil nós vimos isso.
Nós vimos em certo momento do século, principalmente início do século XX, os primogênitos de todas as famílias eram destinadas a ir para um convento ou para um mosteiro, eram então fadados à vida religiosa de contemplação. E é isso que um dos discípulos está perguntando para Jesus: olha, Senhor, não é melhor então nós irmos para um movimento de contemplação apenas, para então edificarmos o reino de Deus, não só em nossos corações como na terra? Eis a pergunta de um dos discípulos. E aí Jesus respondeu: que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso, junto do seu pai que trabalha sem cessar, no labor da grande família? Olha só, Jesus continua o processo educativo de nossas almas, dirigindo-nos com perguntas, para que venhamos a raciocinar, sentir, pensar, sem imposição, sem nos violentar, sem nos humilhar, dando as respostas, exclamando. Não. Nos dá a possibilidade de concluirmos nos propondo. Então pergunta Jesus: o que diríamos se um pai que trabalha incessantemente, o filho permanecesse no repouso, na inatividade? E aqui Jesus não está querendo dizer, e ele vai explicar numa das perguntas, que a atividade é ficar fazendo ações visíveis nos 5 sentidos. Não. Nós vamos ver que estamos operando junto com Deus, se nós pensarmos e sentirmos. É mais do que muitas vezes agirmos. Porque as ações muitas vezes são pontuais que a gente consegue. Não é verdade? Agora, pensar e emitir vibrações amorosas, isso vai constantemente. É 24 horas por dia o pensamento. As mãos podem estar inativadas, os pés parados, mas os pensamentos não param. Então, nós podemos operar junto com Deus, mesmo que as mãos estejam paradas, mas os sentimentos e os pensamentos, ou seja, a mente, maior parte dela lucidamente atuando, isso não exige trabalhos de mãos. Jesus vai responder isso numa pergunta, não é eu que estou falando, não. Não entendendo isso, então, Tadeu pergunta a Jesus: de que modo, porém, se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus na face desse mundo? Olha só a pergunta, que é exatamente ela que demos o título do nosso bate-papo de hoje. Como ser homem no mundo e ser um professor de Deus. É isso que Tadeu está perguntando. Como viver como homem e como apóstolo do reino de Deus na face do mundo? E Jesus então dá uma resposta maior. Em verdade, esclareceu o Messias, ninguém pode servir simultaneamente a 2 senhores. Porque veja que Tadeu colocou uma dualidade: ser homem no mundo e ser apóstolo do reino de Deus. Então Jesus já começa nos dizendo: não há como servir a 2 senhores. Não há como ser homem no mundo
e apóstolo de Deus ou professor de Deus. Temos que escolher. Um exclui o outro. Se formos homem no mundo, nós agiremos como homem do mundo, excluímos a nossa filiação divina. Excluímos a nossa vida egóica no mundo, ilusória de sonho, porque essa vai passar, essa não é perene. Ou tá morta, vai morrer um dia. E aí então vivemos a nossa filiação. Mas vamos ver as instruções de Jesus. Fora absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. Tentou-se isso a humanidade da terra em certo momento histórico, não é? Se internava nos mosteiros, nos templos religiosos e nos bastidores se promovia atrocidades, desvirtuamentos, devassidão. A história está cheia de casos assim narrados. O discípulo da Boa Nova. Agora vem o que nós temos que refletir e incorporar em nosso sentir e nosso vivenciar. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a obra nesse mundo. Então Jesus já responde e confirma a pergunta anterior, respondendo de uma outra forma. Não é necessário ir para mosteiros, não é necessário que se isole no Monte Tibé para as meditações, não é necessário isolamento do mundo, mas é necessário servir a Deus, servindo a sua obra nesse mundo. Costumo usar uma imagem que aprendi junto a um grupo de estudos. Há um L. Nós recebemos de Deus, nós nos vinculamos, servimos a Deus, estendendo aos demais seres da filiação de Deus o que nós aprendemos de Deus. Por isso o título, Professores de Deus. Então, o que nós recebemos, nós estendemos. L. Assim servimos a Deus, porque Deus é um ser imaterial. Nós temos acesso a Deus através dos seres da sua criação. Assim como recebemos de Deus instrução, auxílio a partir de outros filhos de Deus, que em nome dele operem, sejam encarnados ou desencarnados. Deu uma ideia? Continua Jesus as suas instruções para responder como ser homem no mundo e ao mesmo tempo ser professor de Deus, ou apóstolo do reino de Deus. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo. Então Deus sabe que nós estamos laborando num grande campo, com muitas adversidades. Mas essa propriedade nesse campo é do nosso Pai. E que observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Ou seja, se nós estivermos laborando, se estivermos trabalhando, se estivermos sendo professores de Deus, que é com carinho, atento ao amor, aos trabalhos, eis o que é servir, ser professor de Deus, vivendo no meio da matéria, num corpo de carne. Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos por toda parte,
vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos de terra improdutiva. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus. Jesus está usando um simbolismo para nos dizer dos tempos, inclusive atuais, né? Nós temos forças destruidoras ou forças contrárias às leis divinas que vão nos convocar a uma indiferença, a uma insubmissão às suas leis, às leis naturais de Deus. Ou seja, o caos vai tentar nos chamar com muita intensidade a que fiquemos inativados, a que não operemos, a que estagnemos, a que cruzemos os braços. Mas o filho de coração fiel a seu pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Não precisa mais nada. Não é necessário ser rico, não é necessário ter saúde física, não é necessário nada que o mundo exija. Apenas é necessário duas coisas, dois posicionamentos de alma, duas decisões que isso nós podemos, porque não depende de ninguém, de nenhuma instituição, de nenhuma coisa externa. Quais são as duas decisões, as duas escolhas que devemos fazer? Perseverança, ou seja, ao longo do tempo, persistir. E boa vontade. Vontade é a força que comanda todos os demais departamentos da mente. Isso é uma fala de Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual, por amor do reino que traz no coração. Plantará uma flor na qual haja um espinho, abrirá uma senda, embora estreita, em que estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água, onde queime um deserto. Olha só. Jesus, em exemplos singelos da natureza, estabelece o roteiro, que só depende de nós, que queiramos, que aceitemos. Perseverança e boa vontade. Do íntimo desse trabalhador, como consequência de perseverança e boa vontade, de cavar a terra dos corações alheios? Não, o nosso. Porque quando cavamos a terra do nosso coração, tirando as ervas daninhas, semeando sementes boas, que darão bons frutos, isso será estendido, porque estamos conectados numa unidade. Toda filiação divina recebe, modifica, cresce junto conosco. Por isso que a solução da terra é o homem. E o único outro homem que a gente pode trabalhar, no meu caso, é o outro chamado Yara. Portanto, façamos em nós o trabalho de perseverança e de boa vontade. Façamos nos entregando
ao que ele vai falar aqui, que já falou outra vez, ao Espírito amoroso de Deus que habita em cada um de nós. Entreguemo-nos, alinhando os nossos pensamentos, sentimentos e ações a esse Espírito Santo, Espírito amoroso que está em nós. Deixamos que ele conduza. De nossa parte é só perseverança e boa vontade. Do íntimo desse trabalhador, como consequência dessa perseverança e boa vontade, brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. O Espírito amoroso de Deus está em cada um de nós. Nos segue com atenção. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Muito simples para ele estar em cada um de nós. Outro discípulo, agora um dos filhos de Zebedeus, faz outro questionamento. Qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa. Então, a pergunta é: qual é a primeira qualidade que devemos cultivar em nosso coração? Para que tudo isso dê certo. Para que nos identifiquemos plenamente com a grandeza espiritual da tarefa que cada um de nós planejou. Acima de todas as coisas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus. Ou seja, se Deus está em cada um de nós, na forma de Espírito Santo, o Espírito amoroso de Deus que habita cada um de nós, se nós nos entregarmos a esse Espírito amoroso em nós, eis a qualidade primeira. Entrega. Acatar, aceitar o Espírito amoroso de Deus que habita em cada um de nós. A pequena assembleia parecia altamente elevada e satisfeita. Mas André inquiriu. André é um dos discípulos mais velhos, irmão de Pedro, Simão Pedro. Mestre, nesses últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Ué? Cada um de nós tem um tipo de enfermidade, seja física, moral, espiritual, psicológica. Então é uma pergunta para cada um de nós. Se temos aí algum problema, como é que a gente pode servir a Deus? Ouve, replicou o Senhor com certa ênfase. Dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. Então agora é o momento. Em tempos de Covid-19, agora é hora de provar a fidelidade e confiança. Porque enquanto está tudo bem, nada nos exige. Portanto, também não há aprendizados. Agora são os grandes momentos das conquistas. E como fazer? Aí vem a receita. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Olha só! Então não é na hora da facilidade que a gente serve.
a maior probabilidade de servir quando nos falta alguma coisa. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai, que estás nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Estão vendo? Quando algo nos falta, sempre há outras possibilidades. É isso que o mestre está falando. Se a gente não tem olhos, ficarmos cegos, podemos usar a palavra, podemos usar os ouvidos. Se ficarmos mudo, ainda assim temos as mãos. Ainda que ficarmos privados dos olhos, das palavras, das mãos e dos pés, podemos servir a Deus com a paciência, a coragem. Porque a virtude é o verbo dessa fidelidade, que nos conduzirá ao amor dos amores. Virtude é o verbo para chegarmos ao amor dos amores. E virtude não é fazer com as mãos somente. Se não tivermos mãos, podemos usar o pensamento. Se o pensamento ainda não funcionar adequadamente, podemos usar os sentimentos, vibrar, eliminar, projetar, estender os sentimentos. Então, servir a Deus com perseverança e boa vontade só demanda ter a aquiescência de nós, egóicos, a um Deus interno que temos dentro de nós, o Espírito amoroso de Deus. Aquecer, ceder a Ele. Isso é fidelidade a Deus. O grupo dos apóstolos calara-se impressionado ante aquelas recomendações. O luar esplendia sobre as águas silenciosas. O mais leve ruído não atraía o silêncio augusto da hora. Todos permaneceram em silêncio. No burburinho da água, nos raios do luar, André chorava de emoção, enquanto os outros observavam a figura do Cristo, iluminada pelos clarões da lua, deixando entrever um amoroso sorriso. Então todos, impulsionados por soberba força interior, disseram quase a um só tempo: Senhor, seremos fiéis. E como Jesus trabalhou ao longo desse capítulo todo com os discípulos em perguntas, lanço uma pergunta para mim mesmo e que compartilho com vocês. Yara, perseverança e boa vontade. Escolhe ser fiel? Cada um responda para si, para o Deus interno seu. Seremos fiéis? Termina o capítulo Humberto de Campos dizendo que Jesus continuou a sorrir, como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Então, se respondemos sim de chofre, serei fiel. Não tem importância se viermos a cair e a falhar, porque Deus conhece nossas fragilidades. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa em Cafarnaum. E é somente isso
que tem que reverberar em nosso ser: paciência e coragem, boa vontade e perseverança. Que isso reverbere em nosso íntimo. Como lição dessa noite, do capítulo 6 do Boa Nova. Humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam os apóstolos ser fiéis diante de todas as vicissitudes da natureza e, transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação, sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. Então, que possamos renovar a face do mundo em que vivemos, o nosso mundo íntimo, nessa entrega ao Deus interno que cada um de nós temos, ouvindo-o com sinceridade e boa vontade, pensando, sentindo e fazendo em consonância e a despeito das dificuldades que surgem. Muita paz para todos. Permanecemos ligados à fonte divina, com sinceridade e boa vontade. Paz e luz.